Glória a Deus. Lá em João 10:11 diz: eu sou o pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. E aqui eu vou fazer uma pequena homenagem em nome da igreja ao nosso pastor Josivaldo Santos, esse homem de Deus que tem nos ensinado tantas coisas boas, né? Principalmente nos cultos de doutrina. Eu venho aprendendo muitas coisas com o meu pastor, por isso que eu não perco o culto de doutrina, porque eu gosto, é um dos que eu mais gosto. E eu vou ler aqui a mensagem para o nosso pastor. Deu-lhe a mais bonita das missões. Com amor e dignidade, o Senhor cuida desta comunidade e guia em direção ao caminho traçado por Ele. Esta igreja não seria a mesma sem o seu zelo e a sua coragem em mantê-la unida. Que o Senhor Deus continue o fortalecendo da missão de tanta honra. Muito obrigado pela sua dedicação. Temos muito orgulho em tê-lo como nosso pastor. Uma vida dedicada à igreja e o amor, uma vida que inspira os servos de Deus que estão à sua volta. Somos tão gratos pela sua vida. Que Deus abençoe a sua jornada e continue iluminando o seu caminho para que o Senhor cumpra a linda missão recebida das mãos do Senhor. Amém? Essa é a nossa homenagem ao nosso pastor hoje. Feliz dia do pastor. Sou grata a Deus pela sua vida, pastor. Todos nós somos gratos a Deus pela sua vida nas nossas vidas. E a nossa levita, Rayane, vai louvar. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus de Nazaré. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor. Antes de estar louvando, eu vou deixar só um breve versículo para o nosso pastor, aqui em Apocalipse, capítulo 3, e o 7, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Amém, meu pastor? Vamos louvar. Eu também vou dedicar ao pastor nessa noite, amém? Glória a Deus, louvado e agradecido é teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Eu te amo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções,
certeza das desilusões eu te chamei, eu te chamei. Me deixe te usar para curar, me deixe te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Me deixa te usar para curar, me deixa te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa, glória a Deus, aleluia. Apesar das feridas e das decepções que passamos durante o nosso chamado, Deus quer nos usar. Aleluia, glória a Deus. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Ai, ai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Me deixa eu te usar, me deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Hoje eu agradeço a minha oportunidade, né? Estarei fazendo a oração. Peço que o pastor venha aqui à frente. Nós da comissão vamos estar, toda a igreja eu peço, em nome de Jesus, que fique de pé, estenda as suas mãos. Vamos estar fazendo a oração pela vida do nosso pastor. E eu peço que o senhor fique aqui no meio. A comissão vai fazer um círculo à sua volta e vai estar fazendo um clamor pela sua vida. E a igreja também estende as suas mãos. Amém, igreja? Para interceder pela vida do nosso pastor. Glória a Deus. Um círculo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Fecha o círculo aqui, Maíra. Com a irmã Glória a Thalita. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus bendito, neste culto de domingo, nesta data especial que comemora-se o dia do pastor, a tua igreja, Senhor, está num só pensamento. Deus, mesmo diante de nossas falhas, Deus, viemos entrar na tua presença e te clamar pela vida do nosso pastor, do teu servo, a qual o Senhor chamou, meu Deus, para, Senhor, fazer uma tão grande obra, Deus. Deus bendito, nós sabemos que não é fácil, Deus está à frente de uma igreja, mas eu te peço nesta noite uma bênção especial, Deus, que o Senhor neste momento, Pai, a cada mão que está estendida, meu Deus, a esta comissão que está ao redor do pastor, Deus, ao presbítero que está no altar, a todos que estão clamando pela sua vida, que o Senhor escute, meu Deus, a oração neste lugar, Deus, e que o Senhor derrame uma bênção especial, dê, Senhor, neste momento, um abraço em sua alma, Jesus. Deus, entre, meu Deus, onde eu não posso nesta noite. Deus, que o Senhor continue capacitando, sendo força, força e força. Deus, porque a obra é tua e tu chamastes tão somente para administrar. Deus, dá recurso ao teu servo. Deus, através
através da oração, através do conselho, da sabedoria. Deus vai mandando homens, Senhor, para estar ajudando o teu servo nesta obra. Deus, para que a obra venha prosperar. Deus, neste momento, faça uma visita na sua saúde, Deus. Visite o seu sangue, os seus nervos, Pai. Glória. Visite a sua mente. Quebre o arco, corte a lança. Deus, faça uma blindagem especial na sua mente. Coloque uma película do céu para que todo dado inflamado da maldade, meu Deus, não venha prosperar. Deus bendito, visita a sua mente neste momento. Dê paz, aleluia, dê descanso a esta alma preocupada neste momento. Tu és o psicólogo, tu és o médico dele, tu és o dono da sua vida, tu conheces a sua história, tu conheces o seu proceder, o seu deitar, o seu levantar. Deus, tu és o dono, Jesus, dos dias do teu servo. Tu sabes como ele chegou aqui nesta noite. E a tua igreja está neste momento te pedindo o revestimento do céu sobre a vida do teu servo. Porque não é fácil, Jesus. Deus, não é fácil, mas o Senhor deixou uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E tu estás com ele, Deus. Continua, Senhor, para ombro, lado a lado. Deus, dê revestimento de poder. Neste momento, visite o seu ser, a sua alma. Tire, Jesus, toda angústia. Deus, toda angústia que bate em retirada. Meu Deus, que o Senhor derrame a alegria do céu, a alegria da salvação. Deus, que o Senhor esteja, Deus, nos próximos dias que virão, continuando com ele nesta peleja. Entre na peleja do teu servo. Mande reforço, rimicante, revai. Do céu, rimiquimio, revai. Reforço do céu nesta noite sobre a vida dele. Deus, tu sabe o que ele está te pedir. Tu sabe o que ele está a passar. A cama tem sido pequena. Oh, Deus, a noite tem sido escura. Mas o Senhor está com ele nos dias maus e nos dias bons. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que ele se sinta amado por ti acima de tudo. Que ele tenha convicção, porque às vezes nos falta, porque somos falhos e as tribulações são muitas. Mas neste momento renove as promessas, que ele se levante com o abraço do céu e com a alegria do céu sobre a sua alma. É isso que a tua igreja pede, e entra em concordância comigo nesta oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aqui hoje todo mundo vai trabalhar. A irmã Tassiana vai orar pelo dizimista e ofertante da casa do Senhor. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Vamos nossas cabeças e oramos. Pai amado, Pai querido, diante da tua presença, Senhor, nós te apresentamos, Senhor, dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Vem, Espírito Santo, fazendo de uma forma diferente, Senhor, operando neste lugar, Senhor, fazendo a tua vontade, Jesus. Ajuda, Jesus, teu dizimista e ofertante, para ajudar cada dia mais na tua casa, Senhor. Também vem operando, Senhor, na vida dos que não têm, Senhor.
vai suprindo as necessidades, Senhor. Abre porta de emprego, Senhor, para quem não tem emprego. Jesus, abre porta onde não tem porta, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é a porta, meu Pai. Desde já, eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus fiel. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Eu também vou louvar um hino em homenagem ao nosso pastor. O nome do hino é Eu Te Chamei. O Senhor lhe chamou, pastor, para fazer uma grande obra. Glória a Deus. Vou louvar para a honra e a glória. Nunca louvei esse louvor, mas eu achei bonito. Eu vou louvar para o nosso pastor. Eu te chamei para curar almas feridas. Eu te formei e projetei a tua vida. Entre milhões eu te escolhi antes do ventre para cumprir o chamado na terra e ser diferente. Sei que não é fácil seguir este caminho, mas quem ama as rosas tem que aprender a suportar os espinhos. E se faltar forças pra prosseguir, não se esqueça que eu estou aqui, te renovando, te dando estratégia pra não desistir. Faz a minha obra que eu cuido de você. Faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja terra, céu ou mar. Faz a minha obra, vai onde eu te mandar. Faz a minha obra e eu cuido dos sonhos teus. Tenho recompensa em minhas mãos só pra te dar. Eu sou teu Deus. Aleluia, glória a Deus. E se faltar forças pra prosseguir, não se esqueça, eu estou aqui, te renovando, te dando estratégia pra não desistir. Faz a minha obra que eu cuido de você. Faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja terra, céu ou mar. Faz a minha obra, vai aonde eu te mandar. Faz a minha obra e eu cuido dos sonhos teus. Tenho recompensa em minhas mãos só pra te dar. Eu sou teu Deus. Faz a minha obra que eu cuido de você. Faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja terra, céu ou mar. Faz a minha obra, vai aonde eu te mandar. Faz a minha obra que eu cuido dos sonhos teus. Tenho recompensa em minhas mãos para te dar. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Já agradeço a minha rica oportunidade de ter dirigido esse culto, né? O pastor me pegou surpresa, mas graças a Deus, Deus capacita, né? Eu já agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida,
pelo nosso pastor, pela vida dele, que Deus continue abençoando com ricas bênçãos sem medida, meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja da mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem um louvor muito antigo que diz assim: na vida de um pastor, há coisa de admirar. Às vezes ele está cantando, sorrindo pra não chorar. Quem canta expressa alegria, comovendo os corações. É por isso que os pastores precisam das orações. Amém? Eita Jesus, olha, eu sei que nesta noite o grande é Deus, mas nós como os pastores, ministros da obra, nós temos muitas coisas. Eu tinha essa promessa de ser pastor antes de eu me tornar cristão, antes de eu ser crente. Eu sonhei que eu estava no meio de uma multidão, mas era uma multidão de gente, e essa multidão, alguém dizia: tanta da gente não tem pastor. E o comentário começou a circular, e eu tinha visto pessoas que eu só vi eles depois de 3 anos. Nem eu era crente, nem eu pensava em ser crente. Veja como é a história. Aí o tempo se passa. Aí em 87 para 88 eu aceitei Jesus como Salvador. Aí ao longo dos dias eu fui consagrado a pastor. Agora é interessante que naquele sonho, voltando ao sonho, a multidão de pessoas que estavam ali, aí tinha um que dizia assim: parece que eu estou vendo hoje, tanta da gente não tem pastor, está faltando pastor. Aí eu dizia: é mesmo. Aí tinha um que falava para mim assim: o pastor é você. Aí com aquilo ali eu me acordei e disse: que pesadelo é esse? Eu nem sou crente, gosto de jogar bola. Meu negócio é jogar bola de manhã, tarde, de noite, né? E beber caldo de cana com pão doce. Minha vida é essa. Pensou, eu nem quero fazer exame de diabetes, porque o que eu comi de pão doce e caldo de cana não foi brincadeira. Lá na barraca de meu pai, o pai que rodava. Mas assim, o tempo passa, o tempo muda, e quando eu tinha 40 e poucos anos, eu fui pastor. Mas entenda só, não foi do dia para a noite. Fui batizado nas águas, fui membro, fui congregado, professor de escola dominical, auxiliar de trabalho, diaconato, presbítero, evangelista, pastor. Eu não tenho nada contra alguns pastores que de repente nasceu hoje e de repente já é o pastor. Não tenho nada contra. A consciência não é do pastor, a consciência é de quem consagrou. Por isso que existem muitos lugares aí não fazendo a diferença. Já me chamaram: pastor, o senhor consagra fulano? Não. Às vezes eu fui visitar lugar: pastor, eu hoje estou querendo consagrar fulano para diácono. Aí o senhor quer me dar essa honra? Não. Não é faltando com respeito, mas quem tem que consagrar o diácono da igreja é o pastor, porque ele sabe a vida daquele diácono.
Ele sabe quem é aquele auxiliar. Não é eu chegar de fora e dizer, não, o pastor está mandando, vou consagrar. Para depois dizer assim, foi o pastor Josivaldo que consagrou. Gente, isto é uma alta responsabilidade. E a gente temos que entender que ministério não é brincadeira não. Sentar nas cadeiras, ser crente não é brincadeira não, minha gente. A Bíblia diz que nós somos astros do mundo. Nós temos que mostrar esse mundo de trevas a presença de Cristo na nossa vida. E eu não vou contar nem a história que eu tenho passado ao longo desses 10 anos, porque é muita história. O que você imaginar eu já passei. Muita situação difícil. Até no hospital já cheguei. Até na área vermelha já cheguei. Eita, hoje ele vai. Aí Jesus disse, vai não. Viu? Mas já cheguei na área vermelha, já passei por muitas situações, já fui humilhado de tal maneira. Inclusive eu estava me lembrando de há poucos instantes eu estava me lembrando, mas o fato não ocorreu há poucos instantes. Alguém estava na minha casa, alguém. E normalmente não tem um ditado, né? Quem não tem cão com gato, né? Sei lá, caça com gato, uma coisa assim, né? Pronto. Na hora disso aí, eu não tinha perfume da Boticário, nem da Avon, de nada. Aí estava lá o quê? Um desodorante Almas de Flores. Quem conhece esse desodorante? Eita! E eu coloquei o perfume Alma de Flores e vim para a igreja. E dentro de casa tinha uma irmã que olhou para mim e disse, se compadeceu, entre aspas. Depois me deu um perfume da Natura. Amém, pastor, isso aqui é seu. Tá bom. Para o senhor deixar de ser aquele Alma de Flores, eu saí até com dor de cabeça quando o senhor colocou. Eu disse, tá bom. Mas o problema foi que depois veio propaganda, né? Olha, você não imagina os lugares onde eu cheguei. Aquele pastor usa Alma de Flores. Falou para pessoas que não tinham nem noção. Não foi não, pastor, o senhor não estava na sua... Alguém disse a mim. O senhor sabe quem foi? Aí eu disse, o quê? Que o senhor usa Alma de Flores? Minha gente, e o que é que tem? Né? Eu já usei Alma de Flores, eu já usei Serva da Fazenda, desodorante Sanador, Rexona, né? Tem até uma propaganda, Rexona, sempre cabe mais um, né? Então eu usei tudo. E o que é que tem? Isso é pecado. Aí a pessoa fez aquela propaganda. Entenda só, se eu quisesse ter um carro, eu já tinha. Alguém queria me financiar um carro. Para que eu quero o carro? Financiar um carro para mim, para eu não poder pagar? Para depois ficar endividado? Não sei dirigir carro, automóvel, não tenho carteira. Não, então vamos fazer o seguinte, uma moto, pior. Primeiro posto é uma juntada. Não adianta. Deixei eu mesmo de bicicletinha, estou andando normal, porque a bicicleta eu domino, o carro, outra coisa já é outra coisa mais difícil. E outra, se eu tiver um dia um carro, uma moto, está na mão de Deus. Eu quero andar seguro. Eu não quero andar aí me escondendo da blitz, não. Porque às vezes tem cristão que está na igreja, é uma bênção. Mas a polícia, se tiver uma blitz ali, ele é o primeiro que corta caminhão. Gente, a gente tem que andar certinho. A Bíblia diz que nós temos que ser honestos. Não é somente de Deus, é também diante dos homens. Nós temos que andar com honestidade. E quem procura fazer as coisas honestas, muitas vezes sofre na vida. Muitas vezes paga preço. E não é nada fácil não. Mas
é quando a gente faz tudo certinho. E tudo no tempo é bom. Não tem carreira não. A Bíblia diz, em 25, versículo 11 de Provérbios, diz assim, que uma palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro e bandeja de prata. É isso? Tudo que é no tempo certo é bom, vale a pena. Amém, povo de Deus? Aí hoje eu olho para muitas igrejas por aí. Sempre quando eu chego lá, pastor, amém, Deus abençoe. Quase todas as igrejas daqui de Vitória tem pessoas que passaram pelo nosso ministério. E aí, pastor, lhe deixaram, eu abençoo a todos. Isso não tem problema não. Não tem esse negócio comigo assim, não, mas fulano saiu, eu não quero mais negócio com ele. Não, minha gente, se hoje não está aqui na igreja, mas está servindo a Deus em outro ministério, eu não vou ficar com raiva de ninguém não. Eu quero ir para o céu. Então o mal de muita gente, às vezes tem muitos pastores que ficam até intrigados. Fulano e tal saiu da igreja, fez uma covardia comigo. Olha, escuta só, sabe quantas vidas a gente tem aqui nessa terra? Uma. E aproveita essa vida. Você tem mãe, você tem pai, aproveite eles. Aproveite mesmo o máximo assim. Eu falei que eu tomei muito caldo de cana pão doce, e eu nunca vi meu pai espremer tanto do bagaço. Ali aproveitava com força. Eu acho que não tinha formiga lá, agora descobri o segredo. Porque não tinha mais caldo de cana. Porque quem tem aqueles engenhos ligado da tomada, aperta assim, aí a cana vai, primeira vez. Depois ele dropa a cana, você vai saber dessa história. Dropa a cana e passa de novo pelo engenho. Já está bom demais. Meu pai disse, não, ainda tem a terceira vez, ainda? Mas prensava e passava de novo. Terminou? Não, ainda tem, ainda o caldinho. Não tinha mais nada não, aí passava um bagaço. Quando colocava no chão, nem formiga não queria mais. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Aproveite, gente, a sua mãe, aproveite seus pais, aproveite as pessoas amigas, aproveite mesmo, porque essas pessoas, você pode olhar para qualquer pessoa que estiver aqui dentro, não é para sempre. Um dia vai ter afastamento, ou com vida, ou com morte, um dia vão se afastar. Então aproveite o tempo. E deixa eu falar um negócio para vocês. Já estou convidando a todo mundo. Dia 23 de outubro é o meu aniversário. Estou completando 55 anos. 55. Se Jesus daqui para lá for me abençoando, se eu tiver de ser rico, eu agradeço a Deus. Amém? Mas se for para Jesus me dar riqueza com 70 anos, eu vou dar tudo aos meus netos. Para que eu quero mais? Depois de ver 70, 80 anos, eita, o pastor agora ganhou uma mansão. Para que isso? Eu dou tudo. E o meu maior sonho, sabe o que é? É ter uma igreja própria. E todos os supostos políticos que me prometeram tanta coisa, pastor, o que o senhor quer? Eu quero um terreno. Eu quero construir uma igreja própria. Não, a gente vai dar para o senhor. Para mim, não. O senhor vai dar para Jesus. Minha é se fosse construir uma casa para mim. Mas a partir do momento que for construir uma igreja, não é para mim não. Não tem nome não. Não é da minha esposa não. Não é de meus filhos. E não é meu. Bota aí, é de Jesus. Sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui. Amanhã é outro que vai substituir. E a igreja vai continuar a sua história. Então a igreja própria é algo de extrema importância. Porque amanhã ou depois
os netos do prefeito George vai estar se congregando com a gente, os meus netos, tudo isso eu penso, nos filhos dos crentes que hoje estão aqui na igreja. É isso que eu penso. Eu não quero nada para mim. E a pessoa disse a mim: é um terreno, que o senhor quer de imediato. O senhor quer o terreno aonde, pastor? Eu digo: aí, o senhor, loteamento real sério? E aí? Ele não falou com ninguém. Arruma um terreno para o pastor 6 por 15. Tá bom, pastor? Tá bom. Pronto, pastor, seu terreno já está certo. Eu não sou criança, nem ele ligou, que eu nunca vi pegar o telefone. Vai ser agora o terreno. Mas que negócio é esse? Minha gente, aprenda a confiar em Deus. Porque se Deus, olha só, se o nosso Deus não fazer uma coisa por você, homem nenhum dessa terra vai fazer. Amém? Eita, eu vou louvar um louvor e encerrar. Para passar para o pregador, meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem souber me acompanha. As crianças que souberem me acompanham. Amém? Eita Jesus. É playback, viu? É playback. O pessoal tem que ouvir minha voz, né? Sem playback não fala, né? Eita. É playback? Oh, glória a Deus. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. E foi a mão do meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me... Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. E foi a mão do meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. E foi a mão do meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. E foi a mão do meu Senhor. Quando alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. E foi a mão do meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. E foi a mão do meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. E foi a mão do meu Senhor. Eu sei quem foi o meu Senhor. Eu sei que foi o meu Senhor. Amém, povo de Deus.
Antes de passar para o servo do Senhor, queria chamar aqui a minha esposa, tá bem? Vem até aqui, até aqui. Vem, meu. Cuidado aí, cuidado para não cair aí, né? Só tem você mesmo, então cuidado aí, né? Povo de Deus, eu sou casado com a minha esposa há 35 anos. Eu creio que eu tenho uma história grande, né, para contar, né? E história de barriga cheia, mas também história de fome. Já morei no centro da cidade de Caruaru, já morei embaixo da ponte do Areal. Já dei muita cesta básica, sem relatar o nome, mas também já ganhei muita cesta. Vivendo e andando, mas a gente nunca se separou. Amém? Então, já somos pais de 5 filhos. A primeira, Jesus levou. Tenho 4 na terra. E deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês que são pais, que é esposa, valoriza o marido. O marido valoriza a esposa. Porque filho casa, vai embora. Filha casa, vai embora. E no final da história só fica os dois. Né? E no final da história fica um. Não sei quem vai primeiro. Se fosse apostar agora assim, vou apostar quem é que vai primeiro. Eu acho que era eu. Que é primeiro, viu? Porque o coração não está aguentando muita coisa não. Mas eu estou enfrentando. Já dei 3 entradas no hospital do João Murilo. Eu dei 3 coisas na morte. Graças a Deus, estou aqui. Ela também tem alguns problemas de saúde. Ela tem problema de coração. O coração dela é engraçado. O coração dela tem entupimento. E o seu pastor? Tem um buraco aberto. Mas tudo é coração. Tem pressão alta? Eu também tenho. Toma remédio controlado, também estou. Aí o negócio está ficando difícil, a idade vai chegando, a gente vai ficando velho, né? Se ela tem problema de esquecimento, eu tenho Alzheimer. Olha, eu brincando, se eu tenho Alzheimer, pode ser que eu não tenha, mas eu estou em caminho, porque às vezes esqueço o nome dela, aí o negócio está complicado, né? Mas a gente está triunfando, a gente está vivendo pelas graças de Deus, amém? E esse ministério, eu devo muito a ela também. Eu devo muito a ela. Eu sei que filho é segundo no plano, mas o primeiro plano que tem me ajudado muito foi a minha. Ela foi que tem me ajudado nessa obra. Tudo bem, o arengano, tudinho, ou o que for, mas está junto, né? Todo casal briga, e arenga mesmo, né? Mas tem nada não. Mas para dormir só tem uma cama. E eu não vou dormir no sofá não. Esse negocinho, não arengou, tu vai dormir sozinha na cama e eu vou pro chão. Eu pro chão? Vou nada. Viu? Tendo uma cama para dormir, embora que durma de lado, outra de lado, mas vou para minha cama. Viu? E assim a gente vai vivendo. Já tive cama boa de você sentar e dormir. Mas também já dormi em cama de vara. Já dormi em cama de vara? Quem já dormiu aqui? Cama de vara. É aquela cama que a gente ia se deitar, mas na proporção que a gente tem que dormir duro, assim. Se eu fizesse assim, caía tudo. É uma vara assim, que aí, meu Deus do céu, e uma esteira em cima. Eita, que do... Ali o piso era bom, de barro, e a luz era candeeiro. Quem já dormiu em candeeiro aqui? Ah, maciça, a senhora também.
Um hino é o candeeiro, que você vai dormir no candeeiro. Eu acho até bonitinho aquela foguinho assim. Mas de manhã eu faço isso. Que borra é essa aqui no ouvido? Aí, menina, era a noite todinha, mas de dia era aquele negócio assim, chato. Mas assim, eu passei por muitas circunstâncias, né? Então hoje, muitas vezes, nós temos uma caminha para dormir, a gente não agradece a Deus, gente, agradeça a Deus. Uma caminha que se eu tiver, um teto para morar, isso é coisa maravilhosa, amém? Junto passamos por tanta coisa, mas estamos aqui ainda. Agora, se eu estou hoje como pastor, sabe por quê? Esse ministério está em 10 anos, sabe por quê? Primeiro, Deus. É Deus que faz com que a gente chegue a 10 anos, né? Estão quase chegando a 10 anos, vai ser em novembro, dia 15 de novembro, né? Então é bênção do céu, né? E outra coisa, eu queria dizer para a igreja, eu sou fiel à minha esposa, eu brinco com todo mundo, e também a pessoa vai ficar de cara feia, enjoada para todo mundo. Não, eu brinco para todo mundo. As crianças para mim são minhas netas, todas elas, viu? E a mocidade, tudo aqui, para mim tudo aqui é filho. Agora, eu amo a todo mundo sem fazer diferença. Amém? Tu vai sentar e eu também vou, porque senão a gente vai falar demais. Se eu for contar a história, aí diz Romero Machado, que é um cara que eu admiro bastante, que ele é palestrante, ele diz: os idosos são todos saudosistas. Sim, saudosistas porque nós temos história para contar. E os novos não têm história para contar. Os novos, qual é a história que os novos têm para contar? É falar disso, falar daquilo, de coisas que não convém. Mas os idosos têm. E eu sou uma pessoa que eu gosto demais de conversar com os idosos. Amo. Quando vejo assim um idoso conversando, eu me aproximo para escutar. Porque eu acho bom a conversa de gente idoso. Por que, pastor? É porque eu também sou um. Vamos ficar em pé? A igreja também. Desculpe não ter dado a oportunidade a todo mundo, porque o tempo não deu. Mas muito obrigado à irmã Gerlane por dirigir esse trabalho, né? Eu falei com ela disse: eu vou, pastor. Coisa boa é assim, quando a gente conta com aquelas pessoas, né? Obrigado às homenagens que foram feitas, né? Isso aí levanta a autoestima da pessoa. Quantas vezes a gente está com a autoestima baixa, né? Meu Deus, tão desanimado, né? Porque de ontem para cá, eita Jesus, de ontem para cá, o negócio foi estreito. Mas eu estou aqui, de posse de vitória, amém? Senhor Deus eterno, Pai das misericórdias, Senhor, o teu filho vai trazer a tua palavra, Senhor, e sabemos que é um momento de alta responsabilidade, Senhor, porque ele não vai falar, Senhor, simplesmente para qualquer um, Senhor, mas ele vai transmitir a palavra, Senhor, para a tua noiva, Senhor. Nós que estamos aqui, Senhor, por isso que usa o teu filho, Senhor, assim como o Senhor tem usado em outros lugares, Senhor. Abençoa o nosso presbítero George e toda a sua família, em nome de Jesus. A igreja poder sentar. Vamos trazer a palavra para a igreja. Deus tem uma palavra para a igreja, amém? Deus também tem uma palavra para o pastor. É só para o Senhor essa palavra. Escute só, Hebreus capítulo, aleluia, capítulo 13. Hebreus capítulo 13 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias. Na igreja a gente temos um guia, temos um pastor, temos um líder. Aí diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai-o a fé que tiveram. Amém?
pé, fique em pé. Eu admiro muito como nosso pastor, apesar da minha cara enjoada, mas eu quero muito bem que Deus venha cultuar isso na sua vida, amigo, na sua família. Escute só, João, ele foi exilado. Isso aqui não é uma pregação, não. E não é uma encenação, é algo de Deus para a sua vida. Receba, viu? É algo de Deus para a sua vida, viu? Passa à frente. João, ele foi exilado, igreja, para a ilha de Patmos. Mas o objetivo dele ir para Patmos, pastor, era para ele morrer ali naquela ilha. E conta uma tradição que o imperador Acó enviou João para lá, vendo que João não morria, Jefferson, lançou João dentro de um tacho de óleo fervente. João não morria na ilha, jogou ele dentro do tacho de óleo fervente, mas o óleo que estava dentro de João era mais forte do que o óleo que estava no tacho. Era o Espírito Santo de Deus que estava na vida de João. Mas alguém pode dizer, mas o óleo simboliza o Espírito? Sim. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 38, a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz: Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Então, João tinha o Espírito Santo de Deus em sua vida. O óleo das lutas, o óleo do disse-me-disse, o óleo de muitas das coisas não atingiu a vida de João. Por quê? Porque ele estava ungido com o Espírito Santo de Deus. Mas não acabou, vai acabar agora. Vamos passar à frente. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, desce aí, por favor, jogou Mesaque, Sedraque e Abidnego aqui, olha para cá. Jogou eles três na fornalha. Aonde? Na fornalha. Tem uma pergunta em nossas vidas, porque acontece tantas as coisas, irmão Cícero, na nossa vida. Por quê? É porque o Senhor é crente. É porque eu e você é crente. Se nós estivéssemos em porta de barro, certas coisas não aconteceriam na vida daquela pessoa. Mas porque o Senhor é crente, porque o Senhor teme a Deus, porque o Senhor serve a Deus, o Senhor está sendo jogado nessa fornalha, é verdade. Mas tem algo de Deus para a sua vida. Deus lá do céu, missionário, olhou aquela cena e disse: jogaram lá dentro por causa de mim. Eu vou entrar lá dentro da fornalha por causa dele. Pode vir o que vier, Deus vai passear com o Senhor. Fogo, o Senhor não vai se queimar. Pode vir o que vier, Deus está do seu lado. Amém? Deus abençoe a sua vida, pastor. Aleluia, glória a Deus. Eu senti muito temor e o tremor de Deus para falar essa palavra para o Senhor. Amém? Pode sentar. Vou correr aqui, senão não vai dar tempo para pregar. O Evangelho de João, igreja, qual lemos, conta a história de um cego chamado Bartimeu. Esse cego, ele não era pastor. Aleluia. Aleluia. O Senhor não passou na fornalha. Esse cego, ele não era cego de nascença. Não, meu irmão, não. Ele é diferente daquele cego que era cego de nascença. Ele nasceu daquele jeito. Mas eu quero que você entenda, ligeiro o tempo, quem escreveu e por que escreveu. Quem escreveu foi Marcos. O Evangelho de Marcos, igreja, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Por volta do ano 65 depois de Cristo, logo após a morte de Pedro e Paulo. Os dois morreram no mesmo dia. O imperador, ele acusou, meu irmão Adriano, os cristãos daquele tempo de atearem fogo em Roma. Aí o que é que o imperador fez? O imperador pegava cada cristão e ateava fogo vivos. Muitos cristãos morreram queimados vivos, só pelo fato de serem cristãos. Hoje em dia eu e você tem a liberdade de ir para a igreja a hora que quer, o dia que quer, mas naquele tempo, outrora, não era assim. E o imperador perseguia aqueles cristãos e tocava fogo nele vivo, em seu jardim, conta a história. E o que me chama a atenção é que quando Pedro e Paulo morrem, pastor, no mesmo dia aparece um pequeno livro intitulado Marcos, porque cada um nessa terra tem uma missão,
e eu e você precisamos executá-la. O fim vai chegar para cada um de nós, mas precisamos seguir a nossa missão, o nosso chamado. E apareceu um pequeno livro, e esse livro foi o livro de Marcos. Depois da morte dos dois, apareceu esse livro. E, como tudo na vida tem um fim, Marcos, ele foi morto nas ruas de Alexandria, no Egito. Ele foi morto arrastado, mas deixou o Evangelho de Deus para mim e para a tua vida. É verdade que tem muitos obreiros, nossa confiança, que Deus já tomou para si, mas deixou na terra algo legado. Eu creio que Deus, Ele tem preservado os seus. Eu acredito que Ele tem preservado os seus. Por mais que Ele tire, que Ele leve para si, mas ali na terra ali está o nome de um verdadeiro homem de Deus que fazia a obra com amor e tremor. E assim aqui, nesse contexto, escute, Mateus, ele fala de 2 cegos. Mateus diz que tinha 2. Marcos diz um nome, mas na verdade não é o nome. Bartimeu não é nome. E Lucas também fala de um cego, mas a palavra bar, o prefixo bar é filho. Aquela pessoa era filho de Timeu. Amém? Na Bíblia, igreja, o que eu entendo eu prego, pastor. O que eu não entendo eu creio. Quero que você venha acreditar e crer na palavra do Senhor nessa noite, amém? Aí, o apóstolo Marcos morreu, Paulo e Pedro morreu, mas ficou a sua mensagem. O evangelho que lemos de Marcos, capítulo 10, os versículos 46 até o 52. A Bíblia vai dizer que eles foram para Jericó, ponto. Veja na tua Bíblia, está assim: foram para Jericó, ponto. Aí diz: quando ele saía de Jericó, existiam 2 Jericós, a antiga em ruínas, a qual? Você vai saber qual é agora. A Bíblia diz que quando Josué e o sacerdote tocavam a trombeta e gritavam, o muro que cercava a cidade de Jericó caiu. Tudo terra abaixo. E o verso que a Bíblia vai dizer que Josué lança uma maldição e diz: qualquer homem que reconstruir essa cidade, morreria seu filho unigênito, seu primogênito e o mais novo. Mas ainda a Bíblia vai dizer que existia um homem que construiu aquela cidade novamente, e a palavra de Deus se cumpriu, porque quando se cumpre o bem, se cumpre o mal. Ele construiu aquela cidade, embaixo de maldição, morreu seu filho primogênito e seu filho mais novo. Você me entende? Diga amém. Graças a Deus, ali é a primeira Jericó. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando ia para outra Jericó, a reconstruída, a nova. É interessante dizer que existia 2 cidades com o mesmo nome, e todas elas a gente vê Deus trabalhando de uma forma diferente. Aí a Bíblia diz que eles foram para Jericó. Quando saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão. Ainda no capítulo 46 a Bíblia diz: Bartimeu, veja aí, cego, mendigo, olha a qualidade dele. Ele era cego, ele era mendigo e ele estava à beira do caminho. Esse mendigo, ele estava sentado à beira do caminho. Vou correr um tempo para a gente entender versículo por versículo, se Deus permitir. Era comum naquele tempo, pastor, um mestre, quando ele fosse para Jerusalém, que o único caminho de acesso que tinha era Jericó. Era 24 quilômetros de Jericó para Jerusalém. Era comum ele andando, ensinando a palavra, e os discípulos dele atrás, escutando os seus ensinamentos. É por isso que a Bíblia diz que seus discípulos seguiam e uma numerosa multidão seguia. Você já vai entender o que Deus quer falar com você. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Bartimeu, cego, mendigo, ele estava sentado à beira do caminho. Já escutei muitas pregações de pessoas que dizem que Bartimeu estava no lugar errado, porque era para ele estar no caminho, e o caminho é Jesus. Mas eu quero te dizer que Bartimeu estava no lugar certo. Você está no lugar certo. Se Bartimeu ficasse no meio do
caminho, pastor, ele ia atrapalhar a passagem daqueles pessoal, daquele povo que sempre passava por ali. Ele ia atrapalhar, ele estava à beira do caminho. Mas aqui eu quero abrir um parêntese. Quando a Bíblia fala de Bartimeu, filho de Timeu, existe uma história, repito, existe uma história, que Timeu, pai de Bartimeu, pastor, ele era um general do exército de Israel. Ele veio se aposentar e quando ele se aposentou, ele abriu um negócio para si e Roma tomava conta de toda aquela província. Porém, Roma lançou um alto tributo, um alto preço para ser pago. Timeu, como era general outrora, organizou um grupo de homens para se rebelar contra Roma. O que fizeram? Pegaram Bartimeu e crucificaram. Naquele tempo era comum fazer isso com os desertores. Crucificaram Bartimeu e mataram. Pegaram Timeu e crucificaram. Pegaram o filho de Timeu, ainda pequeno. Na lei dizia que tinha que se fazer alguma coisa com o filho daquele desertor. Porque ele, quando ele crescesse, ele não fosse desertor que nem o seu pai. A história nos conta que pegaram aquele menino ainda criança e vazaram os olhos daquela criança. Furaram os olhos daquela criança. Mas a Bíblia nos diz, isso é uma história, mas a Bíblia nos diz no versículo 47, veja aí. E ouvindo, aleluia, e o quê? E ouvindo que era Jesus o Nazareno que passava, ele começou, aleluia, glória a Deus, a clamar. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repita comigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escute só, pastor, quando eu olho para Bartimeu, sabe que eu me lembro? Eu me lembro da fé. Da fé, meu irmão, como assim? Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então, a fé não enxerga, a fé é cega. Quando lemos Romanos capítulo 10, o verso 18, a Bíblia diz que a fé, pastor, ela vem, aleluia, glória a Deus, pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Cristo. Perceba, a fé ela não vê, mas a fé escuta. A Bíblia diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho, e ele ouve que Jesus passava e ele clama: Jesus, filho de Davi, aleluia, glória a Deus, tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu clama à igreja, filho de Davi, ele não tem a visão, mas ele tem algo que eu e você muitas das vezes precisa ter. Temos que acreditar verdadeiramente que Jesus Cristo é o filho de Davi que pode fazer o sobrenatural em nossas vidas. Sabe por que ele diz Jesus, filho de Davi? Porque Isaías capítulo 11, verso 1, escute, Isaías, usado pelo Espírito de Deus, quando começa a escrever, ele diz: do tronco de Jessé sairá um ramo, e das suas raízes um renovo. A pergunta é: quem é esse renovo? Zacarias, inspirado por Deus, escreve dizendo, Zacarias capítulo 6, o verso 12, está escrito que existe um homem, aleluia, glória a Deus, que o seu nome é renovo. Mas a pergunta é: quem é esse homem? Aí Jesus, com a sua própria boca, ele diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 16: eu sou a raiz e a geração de Davi. Esse homem possivelmente era como nós, como eu, como você. Aleluia, glória a Deus. Precisando de um socorro de Jesus. E muitas das vezes as pessoas que passam por mim e por você não estão nem aí para que eu e você está passando. Me prove, meu irmão, vou provar. Porque a Bíblia diz que muitos, não era pouco, muitos repreendiam para que calasse, mas a Bíblia diz aí que ele clamava mais alto:
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você que está com a Bíblia aberta, veja aí o versículo 49. Parou Jesus e disse. Jesus fez o quê? Parou. Jesus nessa noite, quero dizer para você que chegou aqui, Ele não parou de trabalhar em tua vida, Ele parou para te ouvir. Então clame nessa noite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Aleluia. Eu posso ver aquele homem sentado com os olhos da fé, eu posso ver, eu consegui chegar ele sentado ali, na beira do caminho, desprezado, aquela mãe que passava, e ele clamando e dizia: cala a boca, para de clamar. Aí que ele clamava. É a segunda vez que ele diz: Jesus, filho de Davi. E por que você, aleluia, quer parar de orar, quer parar de clamar? Porque não recebeu na primeira vez, na segunda? É a segunda vez que ele diz: Jesus, filho de Davi. Aleluia, Deus. Isso é um ensinamento para mim e para você, igreja. Não é porque não deu certo, pastor. A primeira vez que a segunda não vai dar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem estava sentado, ele estava à beira do caminho, mas ele estava errado, meu irmão, na beira, estava no lugar certo. Não saia da tua posição. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus parou, mas não foi de trabalhar. Ele parou para ouvir o que aquele homem tinha para dizer. Porque enquanto Jesus caminhava, pastor, ele andava, ele escuta seu nome sendo chamado de uma forma que ele entende bem. Porque aquele homem era cego, ele não lia, mas por estar à beira do caminho, é possível que muitos iam para Jerusalém, lendo a sua Bíblia, aleluia, falava no Messias prometido, filho de Davi. E aquele cego, ele memorizou, põe em prática a sua fé, ele acreditava que Jesus era o filho de Davi. Jesus parou, Jesus disse: olha, escute só isso aqui. Chamai-o. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que mandaram calar a boca, chamaram e disseram: olha, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Glória a Deus. Deus está dizendo para alguém aqui, pequenas palavras: tem bom ânimo na tua vida, não acabou, você não está despercebido aos olhos do Senhor, você não está despercebido aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Ah, Jesus, tu és grande, Jesus. Eita, Jesus. Escuta. Aí Jesus diz: olha, chama ele. Eu quero escutar o que ele tem para mim dizer. Chama ele. E os discípulos, e a Bíblia diz que se chamaram, e se ela tem bom ânimo, ele te chama. E a Bíblia diz que, lançando de si, verso 51, lançando de si a sua capa. Lançando de si o quê? Lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Eita, Jesus, isso aqui é forte, né? Aquela capa tinha um emblema ou um desenho do Império Romano. Aquela capa, pastor, ela estava autorizando aquele homem a pedir esmola. Até para pedir esmola tem que ter autorização naquele tempo. Aquela capa era um laudo. Diga comigo, laudo. Era um laudo. Tem pessoas aqui nessa noite que através da palavra do Senhor, seu laudo está sendo rasgado. Seu laudo que você só dorme com remédio. Seu laudo, alguém disse: olha, está desempregado. Nessa noite, o teu laudo, Jesus está rasgando o teu laudo. O médico disse: a tua pressão não tem mais jeito, teu coração está assim, teu sangue está assado. Mas nessa noite, Deus está te dando autoridade para você jogar essa capa. Rasga esse laudo em nome de Jesus. Rasga esse laudo. Deus quer te abençoar, é verdade. Eu estou sentindo, Deus, não é porque eu estou pregando, eu estou sentindo, eu tenho temor tão grande para dizer isso. Ele está te dando autoridade e poder, é verdade. Mas depende de você jogar essa
Ele pode. Ele pode. A Bíblia diz que, lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você me esboço, meu esboço agora vem do céu. A Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Aí Jesus diz, olha, Jesus faz uma pergunta para ele. Escute só, o que queres que eu te faça? É de mestre, que eu torne a ver. Perceba, ele enxergava em algum momento de sua vida. Quando Jesus diz, o que quero que eu te faça, sabe o que isso significa? É Jesus dizendo, olha, eu sei, é verdade, eu sei que você por muitas noites, por muitos dias, está à base de remédio, eu sei que muitas das vezes você está naquela estrada porque Roma te deu autorização para pedir, eu sei que você está desempregada, quer uma luz no fim do túnel, eu sei. Mas nessa noite a maior autoridade vem de mim e eu te digo, o que queres que eu te faça? Ele sabe o que você precisa, mas ele quer que você diga. Ele quer que você se humilhe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Interessante é que Jesus, sendo onisciente, ele tem a ciência de tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele sabia que aquele homem não enxergava, mas ele diz, olha, o que queres que eu te faça? Eu sei que Roma até agora não fez nada por você. Ele diz, nada. Mas eu quero te perguntar, eu estou te perguntando, o que queres que eu te faça? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui nessa noite, sua palavra está ecoando. O que queres? Me fale. Feche teus olhos e fale com o coração, não fale com a boca. O que queres? A gente tem o costume, pastor, de orar com os olhos fechados, né? Mas o Evangelho de Mateus, se eu não me engane, 5 vezes, igreja, Jesus, meu irmão Adriano, ele ora diretamente para o Pai com os olhos abertos. Isso é uma tradição nossa, de orar com os olhos fechados. Errado é não. Devido ao estresse, ao dia a dia, onde tira a nossa concentração. Mas mesmo na igreja, com o olho fechado, com o olho aberto, expõe aos pés do Senhor nessa noite a tua necessidade, que Ele está passando. Ele está passando no caminho de Jericó até Jerusalém, mas Ele te avistou na beira do caminho. Aí ele, mestre, que eu torne a ver. Em algum momento de sua vida ele enxergava. Aí ele diz, mestre, que eu torne a ver. No cego de nascença, Jesus faz lama, faz lodo e aplica aos olhos daquele homem. Já falei sobre isso, mas aqui é só com a palavra. O verso 52, a Bíblia diz: então lhe disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Esse homem aqui, ele vai ter 2 milagres em um. Nessa noite, aleluia, glória a Deus. Pela autoridade da palavra de Deus, não é a minha, pela autoridade da palavra do Senhor. Você vai sair daqui com 2 bênçãos e volte para agradecer. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. A partir daquele momento, ele estava salvo, pastor. A tua fé te salvou. E a Bíblia diz, e imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus caminho afora ou pelo caminho. Porque quando Jesus trabalha na vida de um homem e de uma mulher, não conseguimos mais andar por outro caminho. Aleluia. Eu não sei louvar, meu irmão, não sei pregar, eu não sei, também não sei. Mas se você aceitou Jesus, aleluia, você em breve instante irá receber o convite. Aleluia, siga Jesus por esse caminho. Que grandes coisas Ele vai fazer em tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem, pastor, era um vaso, como eu e você, como eu e como você. A diferença é que ele não enxergava. Eu e você enxergamos, graças a Deus, mas ele não enxergava. No momento aconteceu algo que ele ficou cego. Pregamos muito
muito sobre vasos. Que Deus é o oleiro, é verdade. E Ele nos molda como lhe agrada, como lhe apraz. E pregamos muitas das vezes, pastor, que Deus usa 200 tipos de barro, e amassa, e peneira. Mas tem algo, tem um detalhe que poucas pessoas se dão conta. Aí você vai saber o que aconteceu na vida do filho de Timeu e o que vai acontecer na sua vida a partir de agora. Você já parou para pensar? Tudo isso Deus faz, usa barro, tudinho, com os seus pés, roda aquela roda que a alça faz girar o vaso. Mas a pergunta é: quando é que aquele vaso está pronto? Quando é que aquele vaso está pronto para louvar, para pregar? Ô meu irmão, tem uma coisa a ver com a outra, tem. Esse homem cego com esse vaso que eu estou falando. Tem. Escuta. O livro de Romanos, capítulo 9, o versículo 20 e 21, diz assim: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto, aleluia, glória a Deus, perguntar quem o fez? Por que me fizesse assim? Ao 21 diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso, para a honra e outro para a desonra. Escritou a carta aos Romanos, Paulo escreve isso. Paulo diz: olha, o oleiro está perguntando a vocês, aleluia, glória a Deus, quem foi que fez vocês? Aí ele fala desse vaso, e eu percebi, pastor, meditando um pouco, estudando também, que o vaso de igreja, quando ele entra no fogo, ele está feito aqui, ele vai entrar no forno. Aí quando ele sai do forno, escuta só, isso aqui é só para quem crê. Quem não crê, pode ficar com a mão abaixada mesmo, não dê glória a Deus não, só para quem crê. A Bíblia diz que quando aquele vaso sai do forno, o oleiro, olha para cá, olha o que ele faz. Ele pega um objeto de metal, o vaso saiu, pega um objeto de metal e faz assim, ó, na borda do vaso. Por que, meu presbítero? Porque quando aquele objeto de metal, escuta o som, ele vai batendo na boca do vaso e o vaso ecoa. Escute, e o vaso ecoa o som do metal, aquele vaso está pronto. Mas quando ele faz assim, desemprego, doença, enfermidade, e o vaso fica calado, você vai ter que botar para o fogo novamente. É Jesus dizendo: quando aquele vaso, pastor, sai do fogo e ele bate, e o som que ecoa é o meu louvor, é o teu louvor, é o meu glória, é o teu glória, aí você está pronto para sair desse fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem pessoas que chegaram aqui e se perguntam: meu Deus, até quando eu vou ficar na beira da estrada? Até quando eu vou ficar dentro desse fogo? A Jesus diz através da sua palavra: enquanto eu estiver batendo na borda do vaso e o vaso não ecoar, glória a Deus, aleluia, buscar minha presença, vai voltar para o fogo, vai voltar para o fogo. Lucas, tem vaso que passa o que está passando, sabe por quê? Porque saiu do fogo, é verdade, mas o oleiro está assim, batendo na beirinha do vaso, está calado, está mudo, está em silêncio, e tudo que Deus quer fazer é te usar como vaso de honra, mas porque você está com a boca fechada, não glorifica, vai voltar para o fogo novamente. Essa palavra, presbítero, serve para o senhor, que mais recebe é ele. Eu recebo, eu sou humilde em reconhecer que se muitas das coisas acontecem na minha vida, eu transfiro para a sua. Se você e eu não demos glória a quem merece glória, você nunca mais vai se esquecer disso. Você vai escutar assim, olha: desemprego, doença, febre, aleluia, glória a Deus. Não vou passar da hora, foi me dar até 9h10, mas de mim eu não tenho nada. O que Deus
Aleluia, glória a Deus. Está falando para a igreja. Clame, igreja. Clame ao Senhor uma. Clame ao Senhor duas. Clame ao Senhor três. Porque esse, aleluia, esse cego, glória a Deus, foi 2 vezes. Sincero, por 2 vezes. Ele teve que clamar por 2 vezes para Jesus dizer: chama ele aqui, trazei-o a mim. Então por que eu e você, muitas das vezes, só clama uma, só clama 2 e deixa Jesus passando? Porque essa pregação, aleluia, essa palavra é Jesus passando. Daqui a pouco você vai para casa, muitas das vezes o armário não tem nada, a roupinha só é aquela mesma, o sapato nem fala para você. Mas Jesus diz: olha, eu estou batendo na borda do vaso, eu sou o oleiro, eu quero que você glorifique. E quando você glorifica, a palavra de Deus vai entrando na sua vida. Eu não sei por que está chegando isso na minha cabeça, pastor. Pregamos muito que Ezequiel profetizou no vale de ossos secos. Diga comigo, secos. Tem algo que eu nunca vi ninguém falar. Isso aqui você não vai escutar no YouTube, não. A Bíblia diz que ele diz, aí Deus diz: profetiza esses ossos secos, e diz assim: ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. O pregador só está com a voz e o microfone, a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando ele profetizava, os ossos se juntavam, cada osso ao seu osso. Aí damos glória e não entendemos, sabe por quê? Para a gente entender, Hebreus vai dizer que a palavra do Senhor é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula. Aí é que está. Sabe o que é medula? Medula, pastor, é a parte de dentro do osso. É um líquido dentro do osso. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra está entrando dentro dos teus ossos e te dando vida. Quando Ezequiel profetizava para aqueles ossos, a palavra do Senhor não ia cair no chão, não. Ia dentro dos ossos, dentro da medula. E pessoas jovens, pessoas de idade um pouco avançada, que estão sentindo o joelho, dor no joelho, dor nas juntas. Aleluia. Deus manda dizer para você que essa palavra está entrando dentro do teu osso, na medula. Amém? Eu agradeço, amém, que a oportunidade, que Deus venha continuar abençoando a vida de cada um de vocês. E reforço o pedido. Aleluia. Não pare de clamar. Jesus vai parar para te ouvir. Ele não vai parar de trabalhar, ele vai parar para te ouvir. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra gloriosa da parte do Senhor, né? Se tiver alguma pessoa no nosso meio que deseja entregar a vida a Cristo, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. A sua vida vai ser mudada. Ora, há mais de 35 anos atrás eu aceitei a Cristo. Se fosse eu não estava mais com ele. Entenda só, pessoal, por todo o respeito que a família é ilutada, mas sabemos que hoje aconteceu um trágico acontecimento, né? Sabemos que uma jovem veio a óbito. Meu Deus, tanto futuro pela frente. Mas imagine só, a gente não sabe o dia nem a hora que a gente vai partir desse mundo. A gente sabe que vamos partir, mas o problema é que a nossa vida não é somente esta. A tua vida, ela vem depois dessa. Para onde é que você vai? Para onde é que a tua alma vai? Olha, o mundo lá fora oferece muita coisa e insiste em muitas coisas para nós entrarmos no mundo da prostituição, da droga, da lasciva, de tanta coisa ruim. É por isso que os crentes não param de falar de Jesus. Os crentes não param de fazer o convite. Porque não há mais tempo de brincadeira. Jesus Cristo está voltando. Se você for para os estudos finais, né? Sim, escatologia, nós vamos entender cada coisa.
Não, olha, o próximo sinal, grave essa palavra, o que vai acontecer? Breve, Jesus vai voltar. Porque tudo já está cumprido. É guerra, tem muita guerra por aí, terremoto, muito terremoto, fome, peste. Já, olha os sinais, já está visível. Então, minha gente, e agora, o que é que falta? Ou você se volta para Jesus, para quando você morrer, ter um encontro com Ele, ou senão, vai ficar difícil. Porque você não sabe o dia que morre, e você não sabe o dia da vinda de Cristo. Mas a certeza que nós temos, que aquele que está com Cristo, nenhuma condenação há. Então, se tiver uma pessoa entre nós que deseja entregar, gente, eu não vou forçar a barra de ninguém, porque a Bíblia diz que nessa hora o Espírito Santo Deus que trabalha. Mas se tiver alguém, vem até aqui à frente, amém? Então, se não tem, Deus continue abençoando, livre de todos os mal, abençoe sua família. Amém? Teve uma pessoa há uns anos atrás, que disse assim: pastor, eu não aceitei, porque eu estava com vergonha. Mas quando já o culto acabou, agora eu queria aceitar. Eu digo, não tem problema não, né? Jesus recebe do mesmo jeito, né? E aquela pessoa aceitou Jesus e ainda está permanecendo na presença do Senhor, né? Essa pessoa é muito vergonhosa demais, né? Às vezes aquela pessoa estava com fome, quer comer não, quer não, e com a barriga ela falou, eu tenho vergonha disso? Tem não. Eu de barriga cheia, se a pessoa oferecer comida, eu não quero não, porque eu estou de barriga cheia. Mas eu com fome, pastor, o senhor quer pedacinho de bolo? Pastor, o senhor quer aquele caldinho de costela que eu estou no meio ontem? Ah, meu pai. Eu tomei por 5 copos ontem, por isso que eu estou forte hoje. Né? Eita, que Deus abençoe a missionária Josefa, viu? Aquele caldo de ontem, menino, eu rapei a panela no final, viu? Eu raspando a panela, já querendo comer tudinho, a mulher disse, tem para mim ainda? Eu disse, tem. Aí eu dei para ela e os outros, virei a panela assim, tacho, e o menino estava muito bom, viu? Então, missionária Josefa, que Deus abençoe, aquelas mãos santas. Está doente, né? Está no hospital. A gente vai encerrar agora. Vamos orar para a irmã Josefa, para ela fazer mais caldo daquilo. Menino, ali foi forte, não? Menino, de repente parecia, eu não sei se vocês conhecem o desenho do espinafre, né? Que o papai todo fica forte, né? Vem aqui, homem de Deus, vem cá. O senhor, vem cá, vem. Sim, vem cá, venha. Pode entrar, venha. Pode entrar, meu senhor. Pode ser o pastor. Amém. Eu nem quero mesmo. Rapaz, vem embora. Então, eu gosto muito desse homem aqui. Gosto de verdade desse homem aqui, viu? Esse homem aqui me ajudou. Olha, sabe o que é uma pessoa que estava no mundo assim, não no mundo fazendo as coisas erradas. Eu estava um puto assim, meu Deus, qual é a igreja que eu vou ficar? Ele disse, vamos para a minha igreja? Eu fui lá, e o senhor me honrou, né? Abraçou minha família, isso uns anos atrás, né? E a gente trabalhando junto, nunca tive problema com ele. Foi assim, meu pastor. E ele também sempre me honrou, né? Uma pessoa ótima, viu? O pessoal dizia, o teu pastor é aquele que anda pregando por todo canto, pelo meio da rua, gritando em cima da bicicleta. É aquele que é teu pastor? Eu disse, meu pastor é aquele. Nunca tive vergonha do meu pastor. Nunca tive, viu? Não, mas ele não sabe ler, analfabeto, não sei o quê. Ei, é meu pastor. Sempre honrei as pessoas e nunca quis ser melhor do que ninguém. Só Jesus que é grande. Amém? O senhor chegou atrasado, papai. Meu pastor, realmente, eu disse ao senhor que
que vinha ali, uma pessoa disse, eu estou ali, para cima, estava fechado com ele. Aí eu disse, aqui meu filho está para o jogo, ele disse, aonde vai ficar aqui, mas estava fechado. Aí eu também, vamos para tirando. Que é o pastor Serginho Moreno. Eu fui um rei lá, aí quando eu passava, eu vendi. Olha, pai, não é pastor Oswaldo, não tem nada. É Tomina. Vice o que ela vem? Não tem nada. Glória a Deus. É esse menino pequeno. Já está desse tamanho já. Pode subir, suba aí, irmão. Está maior do que o pai. Esse menino era pequenininho, um garotinho, né? De repente cresce com o meu fermento, só sendo guarda. É sempre brincando, mas eu vou dizer para você, eu amo essa família, amém? Então, amém. Amém. Agora eu quero dizer desse irmão, cada um que está aqui. Preste bem atenção. Pois sou pequeno, barro, cinza e pó, cheio de defeito. Eu sou um chefe da terra. Mas tem crente que está dormindo nesses últimos dias. Estão esquecendo do Apocalipse 9, 13 e 16. Quem é que está no poder já está se cumprindo essa profecia? Por dizer isso a todos os pastores, porque eles têm a sua igreja cheia de gente representada. Eles dizem, você está doido, você está certo, pastor. Não, o último Papa, não está aqui? Apocalipse 3,16, ele está aqui. Jesus disse, passou 5, deu 5, passou. O que estava durou pouco tempo. E o que vem agora, já vem para ordenar toda a igreja numa só religião. E quantos milhões de pastores estão dormindo na terra e não estão nem aí? Igreja, aonde eu passo, eu digo os irmãos, desça pela madrugada, ore, consagre. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. Igreja, daqui a 1 ou 2 ou 3 anos, o Papa que está no poder, ele já vai começar a dar as coisas uma nova ordem. Ainda tem mais essa. Ainda antes do arrebatamento, é ele que vai dizer quem será o governo mundial que vem para liderar a nação e o mundo. Estão dizendo que é Trump, mas não é. Apesar que Trump está querendo trazer a paz para os 6 países que já estão em guerra, mas não é ele que vai trazer. E o outro que vai vir, quando ele vê que a nação mundial aconteceu, dobre o joelho, porque depois dos 3 anos de semeio, começa o amargo da terra. Amém, povo de Deus. Vamos orar para ir para casa, né? Quanto existe de oração? O Senhor vai orar. Senhor nosso Deus, Pai, meu Senhor, Shalom Adonai, aqui estou, Pai, já te agradecendo por mais um culto abençoado, que se ouve nessa casa de oração, Pai. Oh, meu Deus, aquela que chegou até aqui, que veio buscar, Senhor, um algo de tua parte, veio buscar, Pai, oh, Senhor, a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia. Meu Deus, cada um aqui vai saindo, Senhor, com aquele que ouviu, meu Pai, do nosso pastor Josivaldo, aqui onde o Senhor usa esse homem para essa igreja abençoada. Leva, Pai, cada um desses em paz para as vossas casas. Oh, meu Deus, debaixo do teu sangue, da tua mão. Toma essa igreja aqui nas tuas mãos, Pai. Vem abençoando, Pai, não só o líder, como cada congregado que congrega nessa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da igreja, diga. Vou passar para o nosso pastor da bênção apostólica. Amém, povo de Deus. Ele já quer tomar minha fazenda, eu já pego pela cabeça, para tomar minha fazenda. Vamos orar, meus pastores, nas nossas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos vocês, agora e para sempre, todos juntos dizem. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.